Depois eu te passo os... Coloquei. Pronto. Agora eu vou... Pode começar, então? Tá tudo certo? Então, vamos lá. Então, boa noite, gente. Que bom, né? Essa noite aqui aprender um pouquinho sobre os óleos essenciais. Eu sou a Carol. Algumas pessoas já me conhecem aqui do grupo. Atualmente, eu sou professora de ciências, eu sou bióloga. Tenho mestrado em doenças tropicais, que é em imunologia. E amo usar óleos essenciais e cada dia mais quero compartilhar com o mundo inteiro, porque eles têm feito um benefício muito grande na minha família. Então, por isso que eu estou aqui falando de óleos essenciais com esse pessoal maravilhoso. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Tá. Eita, tenho duas telas para compartilhar, vamos ver. Acho que hoje eu vou conseguir compartilhar total. Deixa eu ver aqui se vai mudar, tá? Vou fazer o teste. Então, esse, né, o nosso folderzinho do curso, são 4 dias que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que são os óleos essenciais, uma introdução, né, sobre esses óleos. E no segundo dia a Tânia vai falar com a gente, dia 14, dia 15 a Ju e dia 16 a Denise. Então, eu vou testar aqui, tá passando? Passou minha tela? Não? Não passou. Eu não sei por que não passa. Deixa eu ver, vou tentar de novo. Acho que eu vou chamar os universitários aqui. Não quero isso. Múltiplos participantes, não é essa opção. Ih, vou ter que fazer no modo... Foi? Foi. Eu vou ter que fazer nesse modo aqui, tudo bem? Qualquer coisa vocês me falam. Não adianta, se você clicar aqui em apresentação de slide, não vai? Não quer ir. Ele para de ir, quer ver? Ó, ele vai nessa tela, mas depois ele não passa, ele fica travado, tá vendo? Foi? Tá. Não mudou, tá só... né? Não. Então não vai. É um problema de configuração do meu computador. Eu preciso saber resolver isso, mas eu não estou conseguindo. Então, vamos lá. Então, óleos essenciais não são tão... Nossa, eu que rabisquei aqui? Provavelmente, né? Provavelmente. Gente, desculpa, eu acho que eu rabisquei a tela aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, meu pai. Que engraçado isso. Nunca fiz isso. Aprendendo. Vamos lá, então. Os óleos essenciais, na verdade, eles são substâncias naturais de plantas. Então, eu vou falar um pouquinho deles, mas eu coloquei aqui um pouquinho do histórico do uso terapêutico de planta. Porque não é uma novidade, é uma coisa que há milênios nossos povos antigos, nossos ancestrais, já usavam muito plantas. Então, seja para a saúde, para a beleza, né, eles usavam muito esse poder da natureza. Nós aqui, a gente tem um exemplo muito grande dos índios. Não sou eu que estou rabiscando a tela, gente. Espera aí. Eu achei que fosse eu, mas não sou eu. Então, vamos lá. Ó, qualquer coisa vocês me falam. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu não estou vendo mais ninguém desse modo aqui, do jeito que eu pus. Eu não consigo ver ninguém. Então, vocês me falam, tá? Por favor. Tá bem, tá ótimo. Pode continuar. Então, bora lá. Então, olha só, não é uma coisa muito nova, como vocês podem ver, 3.500 anos antes de Cristo, já tem relatos, e até em papiros, dos egípcios, que faziam uso de muitas plantas aromáticas, tanto na beleza, quanto na parte estética e também na parte de saúde. Inclusive, a aspirina, por exemplo, ela foi fabricada a partir de um composto ativo de uma planta chamada sabugueiro. E eles só descobriram isso de um papiro dos egípcios, os primeiros médicos, né, lá daquele tempo. Então, olha só que bacana, o poder das plantas a nosso favor. E aqui no nosso Brasil, a gente tem os índios. Os índios são o nosso maior exemplo
né, de utilização de plantas. E existem vários estudos, vários trabalhos, várias pesquisas fazendo esse link com os índios. Então, a FAPESP, que é uma fundação de amparo na pesquisa no estado de São Paulo, eles já financiaram várias pesquisas a esse respeito, porque realmente as plantas, elas têm uma comunicação com as nossas células muito importante. Então, aqui está mostrando, né, vários relatos até chegar aos nossos tempos atuais. Então, os óleos essenciais, eles trazem o poder das plantas de uma forma mais concentrada, uma forma mais rápida de ação, tá? Então, é mais ou menos isso aqui, e para mostrar que é algo que já existe há muito tempo e está sendo resgatado pela necessidade que a gente vive hoje, né? Então, o que são esses óleos essenciais? Ô, Ju, eu não sei fechar os microfones, você quer fechar? Carol, eu não estou Oi. mais de anfitriã. Você vai ter que clica nos participantes, Ah, aí vai abrir todos, e aí embaixo vai estar assim, mute all, que aí você coloca já fiz, todos. tá, Pronto. pronto, beleza. Então, vamos lá. Aí aqui, então, o que são esses óleos essenciais, né? Então, primeira coisa, eles são compostos voláteis, aromáticos e são encontrados em plantas, em pequena quantidade, por isso a gente precisa geralmente de muitas plantas para ter esses compostos aí dentro daqueles frasquinhos. E o que tem dentro deles? Eles têm centenas de compostos químicos, não é um só, não é um composto ativo, são vários, são centenas. Então, eles são poderosos, os benefícios deles são seguros, sem efeitos colaterais, quando a gente usa de forma correta. E eles são muito mais poderosos do que, por exemplo, eu tomar a forma da planta de chá, justamente pela facilidade de uso. O chá é excelente, gente, não falo contra, o chá é ótimo. Aqui a gente tem eu moro em Ribeirão Preto, algumas pessoas daqui também. É uma cidade muito quente, então dificilmente tomo chá. Quando eu morava em Botucatu, eu tomava mais. Mas esses óleos essenciais, eles trazem esse poder das plantas de uma forma mais fácil de uso, mais rápida, mais, né, muito mais fácil de você usar realmente no seu dia a dia. E como eles podem ser extraídos? A gente vai falar um pouquinho disso também. Ou destilado a vapor, ou uma extração a fio, ou usando solventes. Então, os óleos essenciais, vou colocar mais um outro aqui, ó, para vocês verem. Eles são compostos formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, e aí tem uns derivados deles, né, lógico. E os principais componentes a gente poderia dividir em dois grandes grupos, monoterpenos e sesquiterpenos. Então, eles são líquidos, orgânicos e voláteis. Orgânicos porque eles têm carbono e hidrogênio na sua composição, tá? Então, tudo que tem carbono, hidrogênio e oxigênio são chamados de orgânicos dentro da biologia aqui, tá bom? Então, voláteis porque realmente eles têm como são moléculas muito pequenininhas, eles vaporizam, eles são aromáticos, então eles são muito rápidos, né, a volatilidade dele. Aí, olha só, por ser pequenas moléculas e ter muitos compostos dentro, vou dar um exemplo, o olíbano, né, ou o On Guard, que é um mix de óleos essenciais, mas aqui eu coloquei o olíbano. O olíbano, que é o frankincense, ele tem mais de 65 compostos distintos. Então, imagina se eu fosse uma química e fosse procurar esses compostos ativos e sintetizar todos eles. Seria muito complicado, poderia sintetizar um ou outro para ter um efeito ali interessante. Mas o conjunto de compostos vão atuar de uma forma única na célula, né, no nosso organismo. Então, olha que bacana. Dentro do mesmo óleo essencial, retirado da mesma planta, não há um composto, tem centenas deles. Então, é muito legal a gente pensar nessa... É por isso que eles são tão versáteis também, né? Isso explica muito. E, vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Aí, por que as plantas produzem, então, esses compostos? A natureza não desperdiça energia, não desperdiça energia. Muito raramente há um desperdício de energia dentro de um organismo. Então, as plantas vão produzir esses compostos
para se proteger contra predador ou com alguma condição do ambiente que ela vive. Então, se é uma condição ambiental severa, ela vai produzir isso para se proteger ali, seja do sol, seja de um lugar deserto, seja de um lugar encharcado, e assim vai. Então, ela também se protege a infecções por micro-organismos. E com os óleos essenciais, algumas plantas vão utilizá-los para se reproduzir. Então, ela vai se reproduzir para atrair polinizadores e também para repelir outros seres e até outras plantas. Então, é muito legal a gente pensar nessa questão. Então, para que eles são produzidos? A planta faz isso como um metabolismo secundário. Então, são vários compostos que ela vai colocar ali, né, que ela vai produzir, algumas no caule, outras nas folhas, outras na raiz, depende da planta, né, na casca do fruto, depende da questão aí. Um exemplo que a gente tem, bem bacana, é a da melaleuca, que está aqui, né, que ela vive, no habitat natural dela, é o pântano. Então, ali é muito encharcado, é pobre em oxigênio, aquele ambiente, então tem muitos fungos, tem muitas bactérias, ela precisa se proteger. Então, e ela faz isso utilizando os óleos essenciais que ela mesma produz. Então, é muito bacana saber disso. E de onde elas são extraídas? Então, os óleos essenciais, de onde que eles são extraídos? Está vendo essa foto aqui pequenininha? É uma ampliação, na verdade, da folha do hortelã. E essas bolsinhas pequenas, gente, isso aqui é um aumento muito grande de uma microscopia que a gente chama de microscopia eletrônica de varredura. Então, a gente consegue ver superfície das estruturas que a gente coloca lá, mas é minúsculo o material que a gente põe nesse microscópio, tá bom? Então, isso aqui está aumentado muitas vezes. E esses pequenos saquinhos aqui, ó, eles têm esses compostos chamados de óleos essenciais. Então, são chamados de óleos. Eles são óleos? Não. Eles são compostos lipossolúveis, por isso que são chamados de óleo. E essenciais, porque lá na época ainda dos egípcios, eles achavam que era a alma da planta. Então, o essencial vem desde essa época aí, tá bom? Então, olha só, essas pequenas bolsinhas contêm os óleos essenciais, que são esses compostos aromáticos. Se você aperta um hortelã, você sente aquele cheirinho gostoso, não é? Esse cheirinho é o óleo essencial. Então, se você pegar uma planta fresca, do jeito que ela está aí, 1% a 2% dela vai conter óleo essencial. E se você ingerir, você está ingerindo isso. Então, na casca de uma mexerica, se você for descascar ela, você também sente aquele cheirinho gostoso. Também é óleo essencial dessa planta. Então, olha que bacana, né? Pode ser extraído das folhas, do caule, da raiz, das flores. A gente vai ter outros momentos do curso para ver aí tudo isso com mais detalhes, tá? Então, a destilação pode ser a vapor, prensagem a frio ou através de processos químicos com solventes. Aqui eu gosto de chamar muita atenção para esse terceiro item. Por quê? Em geral, isso aqui é feito para aumentar a quantidade do óleo essencial e muitas vezes as empresas elas não purificam isso depois e entregam esse composto misturado com outros compostos sintéticos e outras substâncias. E isso é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai analisar um óleo essencial para comprar. E de onde vêm esses óleos essenciais, né? Então, vamos lá. Ou os fabricantes têm fazendas próprias, ou a Doterra, que é um super diferencial dela, que ela quer, a missão dela é entregar grau terapêutico nos óleos essenciais. Então, ela não quer só entregar um óleo essencial para você sentir o cheiro. Ela quer entregar um óleo essencial que você sinta o cheiro, mas que você também tenha um efeito terapêutico. E é por isso que eles vão buscar óleos essenciais do mundo inteiro. Porque o que faz sentido aqui, ó, veja bem, vamos analisar. Se eu tenho plantas nativas em diversas partes do mundo, se eu pegar uma fazenda de melaleuca, colocar aqui no estado de São Paulo, eu vou produzir melaleuca, certo? Vou tirar o óleo essencial dessa melaleuca. Ele vai ter os mesmos compostos do que a melaleuca da Austrália, que está lá no pântano? Não vai ter. Não vai ter o mesmo grau terapêutico. Então, quando a gente fala em óleos essenciais e compostos, lembra que eu falei que a natureza, ela não gasta energia à toa. Então, ela só vai produzir esses óleos essenciais com todos esses compostos quando a planta realmente precisa daquilo. Senão, ela economiza.
economiza energia, economiza nutrientes. Vai produzir de uma forma bem menor. Aqui é a sede da Doterra, né? Lá que ela recebe esses óleos essenciais do mundo inteiro. Esses óleos, quando são extraídos, eles vão passar por um teste no local e quando vão embarcar para chegar lá na Doterra, eles também fazem outro teste. Se tiver contaminação, esse negócio nem segue adiante. Então, quando chega aqui para distribuir para todo mundo, eles vão ter um óleo que já passou por alguns testes e vai passar por muito mais que a gente vai ver aqui, tá? Então, só para vocês terem ideia de que esses óleos essenciais da Doterra, eles não vêm de um lugar só, não vêm de uma fazenda única, eles vêm de plantas do seu habitat natural. Então, eles fazem uma pesquisa para ver qual é o local onde essa planta está, qual é o local nativo dela, né? E ela está mais adaptada para trazer isso com a melhor qualidade possível. Então, essa é a missão deles. Eu já ouvi eles falarem sobre isso e é muito lindo. Então, olha aqui, quando a gente vai analisar a qualidade geral de óleo essencial, isso vale para qualquer óleo que você vai comprar. Então, a qualidade geral do óleo essencial, ela é importante por quê? Para que a gente quer isso? Para ficar com a pele bonita? Ah, para resolver um problema do estômago? Não, eu só quero para ter um bem-estar melhor emocional ou físico. Então, eu vou usar na minha casa. Eu vou usar em mim ou nos meus filhos, não posso usar qualquer coisa. Então, olha só, a qualidade, ela precisa ser certificada, precisa estar associada com 4 coisas: pureza, potência, o óleo tem que ser genuíno e autêntico. Vou falar dessas 4 coisas para vocês rapidinho. Então, olha só, o que se leva em consideração para a gente avaliar a qualidade dos óleos essenciais? Primeiro, fornecimento. O fornecimento é de onde ele vem. Se a planta vem de um local onde o solo foi testado, onde o solo é o natural dela, a composição daquele lugar, do clima que está ali, então eles vão avaliar isso daí. O fornecedor, né? O fornecedor busca os compostos da mais alta qualidade e ele tenta, né, fazer alianças confiáveis e responsabilidade, gente, na hora da extração desses óleos essenciais. Porque imagina só, a planta tem um ciclo de vida, certo? Tem época, vou dar um exemplo de fruto que fica mais fácil da gente entender. Agora é época de pêssego, de morango, de melancia, né? Então essas frutas estão mais saborosas, mais baratas, porque é a época dessa planta, né, produzir esse tipo de fruto. Então, eu estou dando um exemplo de fruto, mas isso vale para qualquer coisa na planta. Então, ela tem um ciclo. Imagina se eu pegar essa planta e desrespeitar esse ciclo e ficar retirando, extraindo coisas dela o tempo inteiro, sem a menor sustentabilidade, sem o menor respeito. Então, eu não vou ter óleos de qualidade. Eu não vou ter plantas para sempre. Eu vou ter um problema ambiental muito grave. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tá? E a pureza? Só ser puro não garante que aquele óleo é de qualidade. Eu preciso avaliar outras coisas. Então, eu vou falar dele também. De ser potente também vou falar. O que é genuíno? Não adulterado. Óleos que não têm solventes, óleos que não têm pesticidas, óleos que não têm outras substâncias químicas, tá? E autênticos, eles precisam ser o que o rótulo está falando. Se é de melissa, se é de eucalipto, se é de tal coisa, é só aquela tal coisa que está ali, como a natureza criou, sem ter outros compostos, inclusive de outras plantas, porque há, às vezes, mistura com outras espécies vegetais, tá? Então, esse é o mundo dos óleos essenciais. Aí, olha só as 4 coisinhas lá que eu falei que ia colocar bem rapidinho. Autêntico. Por que é autêntico? Quando não tem mistura de espécies vegetais. Por exemplo, eles tiram tudo lá com plantas daninhas e tal, e vai tirando o óleo essencial. Não. O óleo essencial, ele precisa ser da parte da planta especificada. Então, se é do caule só daquela planta, não das outras que estão ali ao redor. Se é da raiz, só da raiz. Se é da flor, só da flor, e assim vai, tá? Então, isso aqui, e olha só, os compostos químicos, eles precisam ser constantes.
Eu não posso ter uma variável muito grande dentro desses compostos, senão não terei o efeito desejado, né? Então, eu entrego uma coisa num mês, e no outro mês eu entrego outra? Não pode. Eu tenho que ter um padrão, né? Isso é bem avaliado dentro da doTERRA. Óleos genuínos. Significa que são óleos não adulterados, sem adição de outras substâncias, seja sintéticas ou naturais. Eu posso muito bem aumentar aí o óleo essencial com outras substâncias. Gente, a química é maravilhosa. Ela traz para a gente aí tanto a parte química que a gente chama de boa, entre aspas, e a química ruim, né, que eu não gosto muito desse termo, mas existe isso, para vocês entenderem um pouquinho. O puro não é sinônimo de boa qualidade. Para ele ser puro, olha só, ele pode ser destilado incorretamente. E aí ele pode ter outras substâncias, podem ter contaminantes. Então, só ser puro não é sinônimo de boa qualidade. Eu preciso garantir que tenha outros testes aí, tá? E potentes. Potentes relacionam-se à composição química daquele óleo natural. Então, olha só, se uma planta é característica do habitat dela, ela vai ter ali um conjunto de compostos ativos. Se ela não estiver naquele habitat, ela pode ter uma alteração desses compostos. Se não for naquele período certo da extração, também ela pode ter outros compostos ali. Então, a potência dele é essa avaliação dos constituintes químicos que vem daquela planta específica. Fui claro, gente? Faz sentido tudo isso? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque às vezes a gente só fica na pureza. Muitas pessoas falam, esse óleo é puro. Mas esse óleo é puro, mas como é que foi a destilação? Como é que foi todo o processo? Isso é importante a gente saber quando a gente vai trazer uma coisa que penetra na célula, uma coisa que entra dentro da gente e que vai ter esse efeito. Pode ser bom ou pode ser ruim. Então, a gente tem que ficar atento. E falando da doTERRA, né? Os óleos essenciais da doTERRA, por que a gente fala que eles são seguros? E quando a gente menciona isso, a gente está falando que eles seguem um padrão de qualidade. Então, os óleos essenciais são testados antes de sair lá do país que ele está da região que ele está sendo retirado. Chega na doTERRA, ele vai ser dividido. Então, uma parte vai para análise dentro dos laboratórios da doTERRA, a outra para um outro laboratório terceirizado, e é tudo comparado, tudo. Então, o que eles vão fazer? Mais de 50 testes, químicos, físicos e biológicos, além da cromatografia, que é o que o pessoal mais fala por aí, tá? Então, são mais de 50 testes para garantir que esse óleo essencial tenha grau terapêutico, ele seja potente. E quando você abre um vidrinho, quando você usa na sua casa, você vai perceber o tanto que ele funciona. Então, eu convido vocês, eu desafio, na verdade é um desafio, a experimentarem os óleos essenciais na rotina. Eu desafio, gente, porque é impossível, eu não lembro mais da minha vida sem óleo essencial, porque o tanto de benefício que eu tenho com eles todos os dias. Então, é muito bacana a gente pensar nisso aqui, tá? E eles funcionam? Sim, funcionam, porque eles têm, vou dar um exemplo, uma gota de hortelã-pimenta tem 28 xícaras de chá dessa mesma planta. Então, olha como eles são centenas de compostos atuando junto em apenas uma gota, dentro do nosso organismo, ou como você for utilizar. Ah, mas tá, então beleza, óleo essencial é tudo isso, é legal, é bacana, mas e aí, como é que ele faz, como é que ele funciona dentro da gente? Então, vamos ver aqui como é que ele vai funcionar. Nós, como nós somos, eu sempre falo que todas as coisas que existem, que ocupam espaço, a gente aprende isso em química, são formadas de átomos, não é? Então, dentro da gente, dentro das plantas, dentro dos outros organismos, todos nós somos formados por átomos. Então, se a gente começar daqui, ó, a gente tem lá os pequenos átomos que vão se ligando, vão formando reações e vão se transformando em moléculas. Essas moléculas vão dar origem a tudo o que a gente tem e a tudo o que existe ao nosso redor. Então, a nossa comunicação entre a célula não é um WhatsApp. Oi, vamos produzir uma proteína? Não, ela vai se comunicar quimicamente. Então, o bom funcionamento do nosso organismo é quando a gente dá esse aporte para a célula, para ela funcionar bem. Então, seja nutricionalmente falando,
seja pela liberação de substâncias dentro do nosso organismo, e os óleos essenciais entram aí, nessa historinha, porque é aí que eles vão dar um suporte para o bom funcionamento do organismo. Então, olha só. Aqui estão todos os nossos sistemas integrado, eles funcionam integrado. E eles, cada um deles, gente, tem um conjunto de células, a gente tem muitas células dentro da gente funcionando. É a nossa menor parte, é a nossa parte funcional. Então, se elas não estão bem, se elas não estão conseguindo trabalhar, a gente vai manifestar isso em forma de doenças, de alguma maneira. Então, os sistemas trabalham de forma integrada para tudo funcionar bem ali, tá? Então, eu coloquei isso aqui só para a gente lembrar que a gente é um monte de coisa, mas ao mesmo tempo trabalhamos de forma integrada. Então, tudo tem que estar relacionado ali, seja a parte emocional, a parte física, a parte endócrina, tudo ela. Então, olha só, voltando lá para a nossa pequena célula. Aqui tem uma ampliação da membrana celular. Por que que eu quero dar essa aula de biologia praticamente, né? Por quê, gente? Porque é para vocês entenderem como o óleo essencial funciona. Ele não faz milagre à toa. Toda a função dele está aqui, ó. Óleo essencial, ou ele se liga a esses compostozinhos que estão aqui, na parede da membrana celular, ou ele consegue penetrar a membrana celular. E quando ele se liga a um desses receptores, ele vai fazer um caminho, ele faz a célula produzir uma cascata de eventos dentro dela. E essa cascata de eventos, ela é benéfica para a gente, já vou dar alguns exemplos. Ou ele vai entrar dentro da célula e também desencadear um evento ali importante dentro das células. Então, aqui a gente percebe que essas moléculas pequenas, elas têm uma função muito bacana quando a gente analisa a membrana celular, tá bom? Mais uma membrana para vocês verem do que eu estou falando aqui, gente, de substâncias formadas de carbono, hidrogênio e oxigênio, como os nossos óleos essenciais. Então, por isso que essa comunicação ela é tão fácil, tão, né, bem fácil. E olha lá, molécula pequena consegue atravessar os transportadores de membrana com muita facilidade. Moléculas grandes não fazem isso. Então, os óleos essenciais têm mais essa vantagem, tá bom? E aí? Tá, como é que ele vai, então, atuar no nosso organismo? Seja pelos pulmões, então, pela via aérea respiratória, a gente tem duas maneiras. Essa daqui é uma delas, que eu vou mostrar para vocês, porque lá a gente tem esse sistema de túbulos aqui, em todo esse sistema, e eles vão conseguir transportar esses óleos essenciais para a corrente sanguínea. Ou a gente poderia também, ó, falar da olfação. Das principais formas de usar os óleos essenciais não é inalando, seja na mão, seja no algodãozinho, ou no colarzinho aromático, ou no próprio difusor, não é assim que a gente faz? Essa olfação com o sistema límbico, gente, ele é fantástico. Imagina, o óleo essencial entra por aqui, vai chegar até esses receptores. Esses receptores vão gerar uma informação, uma mensagem, que vai ser captada aqui pelo seu sistema límbico. O que é o sistema límbico? Ali dentro tem dois campos que eu vou chamar a atenção. Não vou falar de todos, mas vou falar de dois. A amígdala e o hipocampo. O que eles vão fazer ali, gente? Eles vão receber esses sinais. O óleo essencial não vai entrar aqui lá dentro, ele não precisa. Ele só mandou uma mensagem. E olha que bacana, o nosso olfato, ele está associado à nossa capacidade de aprender emocionalmente. Vou dar um exemplo. Isso quem faz é a amígdala. Então, você pode, se você tiver algum problema na amígdala, você pode olhar para uma pessoa, você até reconhece a pessoa, mas você não vai saber se você gosta dela ou não. Você não vai saber se você tem afinidade com ela ou não, se você tiver problema na amígdala. Então, a amígdala, ela traz para a gente todo esse conhecimento emocional. E os óleos essenciais, eles vão desencadear ali, ó, caminhos que vão te ajudar a restabelecer o sistema emocional. Então, é muito bacana quando a gente pensa nisso. E para que ele serve esse sistema límbico? Para a gente sobreviver. Isso foi um avanço evolutivo para os mamíferos. Então, para criar prole, para ter o cuidado, para ter medo.
inclusive para ter medo, porque o medo, de uma certa forma, ele é importante para a gente sobreviver. Excesso não, né, gente? Então, aqui a gente vai controlar as emoções básicas através desse sistema. Então, é por isso que o óleo essencial também atua na parte emocional, tá? E aí, a utilização tópica. Como é que o óleo essencial vai atuar? Ah, mas você passa na pele e ele vai agir como? Lembra que eles são pequenos e lipossolúveis. As nossas membranas, elas também têm lá seus lipídios. Então, esse óleo essencial, pela sua natureza aí de ser lipossolúvel, ele vai penetrar na nossa pele. Então, ele consegue penetrar nas células e cair na corrente sanguínea. Aqui a gente pode ou não usar um óleo carreador, que é um óleo vegetal, tá? Que a gente fica com as próximas aulas aí de sinergia, para falar de como a gente vai usar. Mas, gente, isso aqui é muito bacana, porque realmente ele vai atravessar tudo isso para chegar na nossa corrente sanguínea e ter o efeito desejado. É muito poderoso. E uma outra utilização de óleo essencial, mas aqui com uma ressalva. Somente óleos essenciais testados e garantidos é que podem ser ingeridos. Não pode ser ingerido qualquer óleo essencial. Então, precisa ser da dosagem e sempre óleos que são testados, óleos que têm essa garantia e responsabilidade do fornecedor, tá bom? Então, olha só, na ingestão, hoje, é científico isso aqui, gente, não é um achismo. Tem muitas pessoas que falam, não pode ingerir óleo essencial por aí. Pode. Não pode ingerir óleo essencial na água. Pode. Vou explicar. Eles são facilmente levados a todos os órgãos do corpo por essa via. Então, é uma via muito poderosa. Dependendo do que você quer, do que você deseja, essa é uma das vias muito boas. Não pode ser descartada. Os óleos essenciais podem ser metabolizados pelo fígado e outros órgãos, dependendo da forma da ingestão, e é um método super potente, respeitando a dosagem. Como eles são concentrados, você não precisa beber o vidro inteiro. Você vai ter lá a sua concentração certinha, dependendo do que você quer, e para isso que existem nós, consultores, que ajudamos vocês a usarem esses óleos essenciais. Então, aqui, na cápsula, na água, ou diluído em outros óleos, óleo de coco, óleo de azeite, depende do que você quer aí, tá? Eu, particularmente, não faço esse tipo de ingestão com constância, porque eu enjoo, porque eu não gosto, eu prefiro assim ou assim. Mas cada um é de um jeito, graças a Deus, tem uma diversidade aí que a gente pode escolher. Gente, tá tranquilo? Tô falando muito rápido? É que senão vai dar sono, não quero ninguém com sono aqui, pelo amor de Deus. Pode perguntar, pode parar. Tranquilo. E olha só, a gente tem que pensar então, tá, os óleos essenciais são o suporte, eles vêm aí para ajudar nessa parte da medicina integrativa, e o que eu quero com isso? Eu quero bem-estar? O que é meu bem-estar? É só eu não ter doenças, eu ter saúde? Tá, eu ter saúde é uma coisa muito boa, já é uma conquista, porque se eu tiver saúde, eu vou me sentir bem para fazer as outras atividades. Mas o bem-estar não é só em relação à ausência de doenças. É eu me sentir bem com a vida, com a minha parte emocional, comigo mesma, se eu consigo aproveitar melhor os meus momentos. Eu estou com dificuldade de estudar, o que eu faço? Eu vou lá e compro um monte de vitamina sintética que o meu organismo vai absorver 10% a 20%, não vai resolver meu problema. O que eu posso fazer? Os óleos essenciais são potentes para isso também. Então, olha só, as 3 perguntas que a gente vai fazer. Como você, faz uma autoavaliação, se sente física, mental e emocionalmente? Que suporte que seu organismo está pedindo? Porque o bem-estar, a chave da gente é que a gente precisa aprender a perceber o que o corpo está pedindo. E o que vai atender o nosso corpo sem causar efeitos colaterais, sem danificar o fígado, sem sobrecarregar pâncreas, sem sobrecarregar rins. Olha, muitos medicamentos fazem isso. Então, não sou contra medicamento. Não sou contra médico, não é nada disso, tá, gente? Se deu para entender isso, pelo amor de Deus, jamais. A medicina é maravilhosa e graças a ela e a todo avanço, a gente vive mais. Porém, as pessoas se automedicam o tempo inteiro.
Não estou falando do remédio controlado, que o médico vai tratar doenças. Não é isso. Estou falando da automedicação. Isso é um problema muito sério, né, em todo mundo. Então, aqui, ó, a gente tem que avaliar o que é o meu bem-estar. Como eu posso dar suporte para o meu organismo? Então, eu pratico atividade física, eu me alimento bem, eu bebo água, eu tenho um sono tranquilo. Então, tudo isso vai contar para o meu bem-estar. Se eu não durmo bem, eu fico irritada. Gente, se eu não durmo bem, coitados meus filhos, eles não podem falar direito no dia seguinte. Então, assim, esse estilo, eu coloquei essa frase de novo aqui, um estilo de vida de bem-estar se concentra na educação, autoconsciência e prevenção. Os hábitos de bem-estar abordam o que está por trás da doença e seus sintomas. Então, não é esperar chegar no grito de socorro do organismo. Não é no ápice da coisa, é antes. Como eu posso dar suporte para eu melhorar toda essa situação e viver melhor? Então, nossos pensamentos, sentimentos, crenças, hábitos e as escolhas, elas podem nos prejudicar ou nos ajudar. Então, qual caminho a gente vai escolher? Então, o nosso corpo, a gente precisa dar suporte para ele ficar bem, para a gente ficar bem. Então, olha só, eu coloquei esse artigo, saiu na revista Exame e em mais outras revistas aqui, e fala de um livro que essa escritora colocou, o título dele chama muito atenção, na verdade, títulos eles servem para isso mesmo. Então, fala Tarja Preta, os segredos que os médicos não contam sobre os remédios que você toma. Gente, quando você vai a um médico, ele vai te receitar para um problema e acha que você vai tomar só naquele problema e pronto, né? Porém, às vezes, a gente acaba se automedicando para a vida inteira, para sempre. E não volta mais ao médico, não faz a coisa direito, né? Olha quantos perigos a gente já teve com antibiótico, gerando superbactérias, resistência, né? E a esses outros remédios para dormir, quantas pessoas viciadas nisso? E quais são os perigos disso tudo? Então, olha, remédios banaizinhos, Tilenol, Neosaldina, Dorflex, aspirina, Salompa, Zeno, Omeprazol, Neossoro, Torcilax, Amoxil. Então, remédios que fazem parte do nosso cotidiano até, não mais, mas faziam. Essa pesquisadora, ela alerta para o risco da automedicação. Então, lá nesse livro, ela conta de vários, tá? De vários, e vai minuciosamente falando sobre isso. Aqui eu só estou colocando o alerta mesmo. Principalmente na sobrecarga de órgãos tão importantes, como rins, os pulmões, o pâncreas, o fígado. Então, o que a gente está fazendo com esses órgãos tão importantes? Né? Eles têm uma função tão minuciosa dentro da gente, seja no controle hormonal, seja no controle dos níveis de glicemia, seja em tantas coisas, no metabolismo mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa automedicação recorrente que às vezes a gente faz. E aí, eu coloquei aqui a Idelgarda, porque lá naquela história sobre as plantas, ela resgata aqui a medicina natural. E em 2012, ela foi colocada como santa e doutora da igreja, mas isso é só um pequeno detalhe, porque o que eu trago aqui dela é a contribuição dela para a medicina natural, para a medicina integrativa, tá? É só um detalhe, por quê? Porque naquela época, gente, para você estudar, você tinha que ir para um mosteiro ou para um convento. Raramente você tinha um estudo fora disso, tá? Então, olha só, no século XII, essa pessoinha, ela fez muitas coisas. Teóloga, naturalista, terapeuta, compositora, pregadora, tudo isso que vocês estão vendo aqui. E ela tinha uma saúde muito frágil, ela era muito doente, mas ela viveu até 81 anos. E ela escreveu muitas coisas e prescrevia e tratava pessoas com plantas, com alimentação, trabalhando tudo isso à parte. Então, tem algumas frases aqui que eu coloquei dela, alguns pedacinhos, para a gente ver como isso não é novo e como a gente precisa resgatar toda essa parte de harmonia dentro da gente. Então, olha aqui, ó, saúde e harmonia entre corpo, alma e espírito. Isso está escrito num livro dela. Tem 2 livros. E ela propunha métodos de cura natural com inúmeras plantas. Jejum,
que ela fazia, o jejum intermitente, que hoje está na moda, ela já prescrevia, e orientações higiênico-dietéticas. O que é isso? Então, ela prescrevia alimentação, quase uma pré-nutricionista aí, tá? Então, algumas maneiras. Então, olha lá, nutrir a alma, nutrir o corpo, viver saudavelmente, reforçar a imunidade, desintoxicação regular. Essas eram os 5 pilares que ela escreveu sobre cada um deles lá, num compilado, num livro. É muito bacana ver isso aqui. Eu vi isso aqui, gente, no congresso de fitoterapia e fiquei maravilhada. Então, aqui, ela fazia uso também. E ela chamava, né, ela tinha vários nomes lá, mas ela chamava de alimentos da alegria. Por exemplo, funcho, um trigo antigo que chama espelta, é vendido hoje, a gente consegue comprar esse trigo, inclusive. Castanhas, marmelo, amêndoas, especiarias, canela, noz moscada, tomilho, cravo, olha só. Então, ela fazia uso de tudo isso e ela viveu 81 anos. Ninguém dava nada para uma pessoa que tinha uma saúde super frágil. Então, olha que bacana, né? Muito legal resgatar esse conhecimento. E aí, nada mais como a medicina integrativa. Então, a gente não descarta nada, porque nós somos um todo. A gente não olha mais para o indivíduo como uma pessoa doente. A gente olha no todo. Então, a medicina integrativa, hoje, o SUS abriu a porta para a medicina integrativa e muitos hospitais já têm trabalhado com isso, seja com homeopatia, fitoterapia, aromaterapia, reiki, a parte de psicologia, gente, tudo isso está dentro da medicina integrativa. Então, a medicina chinesa, tudo isso aqui. É muita coisa. Porque hoje, nenhum médico, gente, é doido de falar que só a alopatia vai resolver. Então, a gente não trata mais a pessoa como uma coisa só. A gente vai avaliar aquele serzinho como algo inteiro. Porque lembra dos sistemas? Nós não somos uma coisa só. Se alguma coisa não está bem ali num órgão, pode ser até uma coisa emocional. E, então, é praticamente isso aqui que eu trago hoje e um desafio para vocês experimentarem. Então, quem não conhece, quem não tem o contato com óleo essencial, quem não usa na rotina, faz uma experiência. Usa por 3 meses, pelo menos. E aí, fala se vai gostar ou não, se isso vai resolver ou não. Então, essa parte de suporte, seja para quem faz exercício, seja para quem quer melhorar a parte física mesmo. Então, do sistema digestório, eu escuto muitas pessoas reclamando do mau funcionamento do intestino. Então, até nisso é possível regular, tá? Então, isso era o que eu tinha para falar hoje, nesse primeiro dia do nosso curso, como uma introdução dessas maravilhas que a gente traz aqui, que são os óleos essenciais. E não é só puxando sardinha para a doTERRA, é porque é a maior empresa de óleo essencial do mundo. É a que mais tem ganhado espaço e visibilidade pela responsabilidade do óleo essencial que ela entrega. Então, isso é fantástico, não tem preço. Essa semana, meu filho caiu, machucou tudo, ralou feio, e eu só passei óleo essencial, tanto na hora, quanto mais tarde à noite, e no outro dia, e secou super rápido, não infeccionou, não doeu, não chorou, tá lá. Agora vai terminar o processo de cicatrização aí com lavanda. Então, é fantástico, gente, em tudo. Então, é isso. Agora vamos abrir para perguntas. Oi, Carol. Posso fazer uma pergunta já de começo? Opa! Boa noite para todo mundo. Carol, eu super. Bom, adorei sua aula. Adorei, muito obrigada. Viu? Obrigada, Cláudia. Eu super acredito em óleo essencial e faço uso constante. Recentemente, meu filho fez uma cirurgia na boca e, com a orientação da Tânia, o tratamento foi feito pós-operatório total com óleo essencial. Então, e mais recentemente ainda, o cachorro da minha filha pegou a gritanina e a gente fez o tratamento com orégano e cravo. Quer dizer, o antibiótico dele foi esse e é maravilhoso. Então, assim, eu indico o uso, aprovo e tudo mais. Você falou uma coisa que me deixou com um ponto de interrogação. E aí
É isso que eu quero esclarecer aqui. E me corrija se a minha informação está errada. Até onde eu sei, o óleo essencial, ele não possui vitaminas. Não. Quer fazer? Tá falando, vó, todo mundo tá ouvindo. Aí, então, o que eu tenho na minha cabeça? O óleo essencial, ele ajuda a promover uma harmonia tal no seu organismo que a metabolização e tudo mais, os processos todos, extrai e retém um percentual muito maior de vitaminas, enfim, no processo todo. Mas o que me chamou a atenção foi você falar assim, das vitaminas sintéticas para ingestão. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu faço uso de ingestão do complexo B, por exemplo. Tá. Ó, já entendi. É assim, ó, o óleo essencial, quando eu falei da pureza, até esqueci. Foi bom você perguntar isso, Cláudia, adorei. Porque, realmente, óleo essencial, ele só tem aqueles compostos que a gente falou de carbono, hidrogênio, oxigênio, não tem vitamina, não tem hormônio, não tem... como que chama aquilo, gente? Ai, meu Deus. Não tem esses outros compostos, não tem nada disso. Porém, ele pode auxiliar na absorção de alguns compostos dentro do organismo. E o que eu falo da vitamina sintética? Qual é o problema delas hoje em dia? Existem vários tipos de vitaminas no mercado, à venda. Um estudo recente mostra que a grande maioria delas, o nosso organismo ele não consegue absorver, ele absorve 20%. Para essa vitamina ser absorvida, ela precisa ser um pouquinho diferente. Aí a gente entende por que o preço das vitaminas são tão diferentes no mercado. Para ela ser absorvida dentro da gente, esses compostos eles precisam estar quelatados e passar por alguns outros processos lá. Então, eu vi um nutricionista falando, depois eu vou achar o vídeo dele, eu vou te mandar, porque foi muito legal essa aula sobre suplementação. Então, eu nunca fui a favor de suplementar, antigamente, porque eu achava que só me alimentando bem, com plantas e tudo, ia bem. Porém, hoje, o que a gente tem? Solos empobrecidos e com bioacumulação. Então, a gente tem solos contaminados, aquífero contaminado, e a gente tem um solo que não traz para aquela planta tudo que ela poderia entregar para a gente de nutrientes. Aí é que entra a suplementação hoje em dia. Então, nem todos os nutricionistas são a favor, tem nutricionistas que falam que não é que eles são contra, mas tem nutricionistas que têm um outro tipo de visão. Mas esse grupo que eu assisti me chamou bem atenção, porque eles explicam exatamente isso. Então, tem muita vitamina. Hoje, um dos remédios, né, não sei se posso chamar assim, dos campeões de venda agora na pandemia foram duas modalidades, vitaminas e imunomoduladores. Então, essas duas coisas são campeões de vendas na farmácia. Saiu isso em várias revistas. No Globo também saiu. E aí me chama a atenção, as pessoas querem ter saúde, porque se você está procurando uma vitamina e algo que melhore o seu sistema imunológico, é porque você está com medo de ficar doente. Você não quer ficar doente, você quer resolver um problema. Porém, na faculdade, a gente estudou na farmácia que alguns tipos de vitamina E, por exemplo, sintéticas, elas eram precursoras para tipo de câncer de garganta. Então, você fala, nossa, eu tenho que tomar... Por isso que eu era contra vitaminas. Depois dessa aula de farmacologia, eu comecei a ter pé atrás. Então, assim, não é qualquer coisa sintética que vai ser absorvido pelo nosso organismo. Então, quando a gente fala em óleo essencial puro, ali dentro podem ter compostos sintéticos se a empresa não for responsável o suficiente. Porque, gente, existe lavanda sintética que ela é composto químico. Na cromatografia, ela vai sair igual à lavanda natural. Porém, a lavanda natural tem vários outros compostos que vão atuar junto. E a sintética tem um só, que foi extraído dali e produzido artificialmente. Então, assim, não sou contra produtos sintéticos, eles são ótimos. Muitos deles salvam vidas. Porém, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa da vitamina sintética. Então, tem que analisar bem o laboratório, como que essas vitaminas estão ali e se elas vão ser absorvidas pelo nosso organismo. A mesma coisa, ó, leite. O leite vem lá.
enriquecido de ferro, não sei o quê. O ferro não vai ser absorvido ali. Não vai. Porque o cálcio e o ferro, eles se ligam e o organismo não vai absorver aquela coisa. O ferro vai ser absorvido muito mais se você, por exemplo, chupar uma laranja depois que você comer um brócolis ou depois que você comer um feijão. Porque com a vitamina C, o nosso organismo absorve o ferro. Entendeu? O negócio da vitamina. Então, você quer dizer que Bom, eu posso entender que o complexo vitamínico da doTERRA é quelatado? O complexo da doTERRA é quelatado. Eu não sabia até esses tempos atrás. Eu pedi para uma nutricionista avaliar os compostos lá e ela até falou, olha, aqui tem 400% de recomendação, né, ideal. Mas aí, se a gente pensar, eles são produzidos lá nos Estados Unidos, certo? Lá, eles usam muito suplemento, muito. Mesmo porque não são todos os lugares, porque tem lugares nos Estados Unidos que são bem tradicionais, são mais da terra, né? Mas vamos pensar Nova York. O estilo de vida de Nova York, estilo de vida de São Paulo, por exemplo. É muito parecido. É corrido, né? Aquela coisa estressante, a pessoa não para fazer um cozido, um assado, um não sei o quê, é muito difícil. Então, ou ela vai se alimentar na rua, e por isso ela faz uso de suplementos. Então, o suplemento da doTERRA, ele é realmente muito bom, muito bom. E custo-benefício, ele é super interessante, eu avaliei. Porque tanto meu pai fala, ai, mas é muito caro, eu fui lá avaliar. Aí eu vi composto por composto para comprar separado, porque as empresas não entregam aquele composto tudo junto. Não entregam. Relatados, não. Sai muito mais caro, gente. Composto que não sei das quantas, sai muito mais caro. Aquela astaxantina, é muita coisa. Então, o polivitamínico da doTERRA, ele é bom. Ele é muito bom. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém quer fazer pergunta? Eu quero saber quem que vai aceitar o desafio nosso aqui até o fim do nosso evento, até o dia 16, 13, 14, 15, 16, preciso contar, né? Até dia 16, vamos ver quem vai aceitar nosso desafio. A gente faz um protocolo, ó, super top, mudança de vida radical, vocês vão ver só. Tá lançado esse desafio. É isso, se ninguém tiver mais pergunta. Perfeito, Carol. Muito boa a sua aula, também adorei. E é muito legal, e eu gostei daquela imagem que você colocou vários corpos, né? Mostrando ali que nós somos integrados. Então, a gente tem que tratar como um todo, né? Para dar sequência em tudo. Muito bom. Gostei da sua aula. E amanhã, pessoal, a aula é comigo, viu? Vamos fazer a classificação dos óleos essenciais. Não perca, imperdível. Tá? Então, a gente disponibiliza essa aula também lá no grupo depois, né? A gente vai colocando o material para vocês também, tá bom, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, eu não vi. Obrigada, muito obrigada. Muito bom, muito bom. Beijo. perfeito. Beijo, gente. Até amanhã, Até então. amanhã, gente. Tchau. Ó, quem é da equipe, nós temos uma reunião agora de liderança com a Ariadnes, tá? Às 9, verdade. Bora lá. Então tá. Beijo. Beijo, tchau.